Aula de História, 20 de maio de 2021, Escola Municipal Arlindo Zaroni. Hoje vamos falar sobre fontes históricas. Vestígios produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra e usados pelos historiadores para construir um conhecimento sobre a história. Visuais: fotografia, pinturas, desenhos, cartões postais. Aqui está uma obra de Tarsila do Amaral. Escritas, cédulas de identidade, diários e lei. Orais: cantigas, lendas, entrevista. Cultura material: brinquedos, móveis, vestimentas e etc. Então, o museu mesmo, a gente encontra muitas fontes históricas que traz a história do nosso Brasil, do nosso povo, dos nossos costumes, da nossa cultura. Então, vamos ler um pouquinho aqui com a tia Gisele. Fontes históricas. Fontes escritas: certidões, cartas, testamentos, livros, jornais, revista, entre outras. Agora, fontes não escritas: pedras, cerâmicas, objetos, entre outras. Fontes audiovisuais: cinema, televisão, música e vários tipos de gravações. Fontes visuais: imagens, pinturas, fotografia, anúncios de publicidade, entre outros. Fontes orais: registro de entrevista ou relatos falados. Então, vamos ler aqui com a tia Gisele a nossa página de atividade da apostila de história. Então, vamos lá? Página 225 e vamos lá. Para saber mais, as fontes históricas. Como vimos, existem muitas maneiras de obter informações sobre o passado. Podemos fazer isso por meio de relatos, objetos, fotografias ou conversando com pessoas mais velhas. Tudo aquilo que nos fornece informação sobre o passado é chamado de fonte histórica. Objetos utilizados no passado ajudam os historiadores a descobrir um pouco mais sobre as pessoas e a época em que viviam. Grande parte do conhecimento sobre o passado é construído com base em fontes históricas, e é por meio delas que podemos conhecer, por exemplo, a história de nossa família, de nossa cidade ou do nosso país. Vários objetos que fazem parte do nosso cotidiano, como diários, documentos pessoais, obra de artes, livros, jornais e revistas, poderão, no futuro, ser utilizados como fontes históricas. Observe abaixo alguns exemplos. As obras de artes também são fontes históricas. Na foto, a escultura do profeta Ezequiel, de Antônio Francisco Lisboa, feito entre os anos de 1800 e 1805. Os objetos do dia a dia também podem ser fontes históricas. Na foto, o telefone do século XIX. Os jornais são importantes fontes históricas. Na foto, capa do jornal Diário Popular do dia 14 de maio de 1888. E como atividade de história hoje, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderno de vocês de história e vão fazer uma pesquisa aí para a tia Gisele de uma fonte histórica, tá? O que vocês vão usar? O Google. Olha que legal, né? Então, vocês vão usar o Google para fazer a pesquisa. Então, vamos lá. Como atividade, fazer uma pesquisa sobre uma fonte histórica e fazer o registro no caderno de história. Ó, eu vou dar 2 exemplos para vocês de uma fonte histórica. Olha aqui, o quadro de Mona Lisa, né? Um quadro famoso, tá? Então, vocês podem estar escrevendo sobre, né, essa fonte histórica. Quem que foi o pintor que pintou, o ano que pintou, né? Qual que é o impacto que esse quadro causou. Olha esse aqui, o outro, ó. As obras de Aleijadinho. Aonde que eu posso encontrar essas obras, né? Em que cidade, né?
qual que é a história, o ano que foi construído, tá? Vocês não precisam escrever muita coisa não, sabe? Escreve umas 4 linhas de informação de uma fonte histórica. Outra coisa também que é uma fonte histórica, as pinturas rupestres que a gente viu na apostila de artes, né? Igual aqui, ó, objetos antigos, a história do telefone, a história da como surgiu a televisão, né? O nosso aviador Carlos Drummond de Andrade. Então, você tem inúmeras coisas que vocês podem estar escrevendo aí, mas escreve só sobre um. Então, pode escrever sobre obras de arte, olha lá. O jornal também é uma fonte histórica, né? Uma notícia muito antiga, tá? E depois vocês gravam aí explicando para mim essa fonte histórica. Ah, eu vou adorar ouvir vocês da pesquisa que vocês fizeram, tá bom? Então, a nossa aula de história é vocês fazer uma pesquisa e registrar no caderno de história essa fonte histórica, tá? Tô ansiosa para ver qual que vai ser a pesquisa de vocês, tá? Então, vocês podem pesquisar sobre os dinossauros, que é uma fonte histórica, né? Então, tem inúmeras coisas para vocês pesquisar aí, que pode ser fonte histórica. Tem as pirâmides do Egito, tá? Então, tudo isso é uma fonte histórica que traz acontecimentos do passado. E aí, para o futuro, vira para a gente uma fonte, né? Onde a gente vai buscar o conhecimento, a aprendizagem, tá? Então, faça a pesquisa aí, que eu estou esperando a pesquisa de vocês. Escreve o nome do que vocês pesquisaram e escreva umas 5 linhas só, tá bom? Tchau, meus amores, fiquem com Deus e até a próxima aula de história.